Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, nós temos estudado a palavra de Deus, Atos capítulo 20, a partir do verso 13. Eu queria ler a palavra de Deus e pedir a direção de Deus para as nossas vidas, porque a palavra de Deus sempre tem algo de precioso para os nossos corações. Atos capítulo 20, a partir do verso 13, a palavra do Senhor nos diz assim: quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. E no dia seguinte navegamos dali e chegamos defronte de Quilo. No outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. E tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. E todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face, e então o acompanharam até o navio. Para você entender o que está acontecendo, Paulo deixou a cidade de Troade, depois daquele milagre, quando aquele menino Eutico ressuscitou,
e ele já está sabendo, ele já está sentindo no coração, o Espírito de Deus já estava falando para ele que ele precisava ir para Jerusalém, que o ministério dele na cidade de Éfeso tinha terminado e que seria um tempo ainda mais difícil do que os tempos anteriores, porque nos tempos anteriores Deus o havia livrado das prisões, mas agora ele seria preso, e ele não seria livre das prisões, e ele está sabendo de tudo isso, e então ele está fazendo essa viagem entre as igrejas que ele havia plantado de despedida, e ele se propõe determinadamente de ir ao encontro do propósito de Deus para a sua vida, e ele entra no navio, segue para Mileto e vai na direção próxima de Éfeso, mas ele decide, se eu parar em Éfeso, se eu parar na igreja que eu amo, se eu parar na igreja que eu sou pastor durante 3 anos, o mais longo ministério de Paulo, se eu começar a falar tudo que está no meu coração para aquele povo, vai ser uma choradeira, vai ser uma coisa tão complicada, e eu não sei se eu vou conseguir chegar antes do dia de Pentecostes em Jerusalém. E então ele decide falar para os líderes da igreja para irem para encontrarem-se com Paulo, cerca de 50 quilômetros da cidade. Manda o recado e vai para lá. E os líderes da igreja naquele tempo, naquele contexto, eram os pastores da igreja, eram aqueles que cuidavam dos corações das pessoas, eram os líderes dos grupos de oração que estavam em casa. É como se ele tivesse chamado todos os líderes de célula, e mais aqueles que estavam coordenando esses trabalhos, e dissesse, eu tenho um encontro com vocês a 50 quilômetros, e eu tenho uma mensagem muito difícil para dar para vocês. E eu imagino que aqueles irmãos então saíram na direção desse encontro com o coração apertado. Eles já tinham ouvido alguma coisa, eles já tinham sabido alguma coisa, mas agora era hora de oficializar todas as coisas. E então o apóstolo Paulo prega um sermão de despedida. E esse texto que a gente leu é um resumo do sermão de despedida do apóstolo Paulo. E esse sermão ele está dividido em 3 tempos diferentes. O primeiro tempo, Paulo fala do passado, quais eram os valores do ministério cristão que estavam na vida do velho pastor que estava indo embora. No segundo tempo, ele fala do presente, quais eram os sentimentos do coração daquele ministro de Deus que estava indo embora. E no terceiro tempo ele fala do futuro, dos perigos que a igreja sofreria. Nessa manhã eu quero falar só do primeiro tempo, daquelas valores que estavam no coração e que foram vivenciados por aquela igreja e pelos seus líderes ao longo daqueles anos. E esses valores se encontram nos versículos 18 até o verso 21, onde a Bíblia diz assim: quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa, e testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Eu tenho que confessar que esse é um texto que me traz muitas lembranças, porque foi o texto que Deus colocou no meu coração quando eu me despedi da igreja de Água Branca, aceitando o convite dos irmãos.
E eu preguei um sermão, o meu sermão de despedida foi em cima desse texto. Então, lê-lo é uma coisa que mexe com o coração. E geralmente eu fujo desse texto, porque eu penso que eu vou pregar no dia que eu vou me despedir de vocês, né? E então quando eu olho para esse texto, não, eu não vou pregar, eu vou pular para o próximo, né? Mas como a gente prega a palavra de Deus sequencialmente, agora era o texto. E então eu, constrangido, não é? Estou pregando aqui, olhando para esse texto. Mas esse texto fala para a gente de valores. Valores que fazem do servo de Deus, do ministro de Deus, daquele homem, daquela mulher comprometida com o Senhor, porque nós evangélicos cremos no sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todos nós somos sacerdotes de Deus nessa terra, todos nós somos ministros de Deus nessa terra. Podemos estar em funções diferentes de ministério, mas nós recebemos do mesmo Espírito, da mesma unção, da mesma graça, e por isso temos o dever de ministrar um na vida do outro. E os valores de um ministro de Deus estão aqui colocados. Então esses valores não são só para mim, pastor. Esses valores são para você, se você é servo de Deus. Se você é servo do Senhor Jesus, esses valores precisam estar na tua vida. Quais são os valores que estavam no coração do ministro de Deus chamado Paulo, e que ele estava dizendo: olha, eu gostaria que esses valores estivessem no teu coração agora, líderes das células, pastores da igreja de Éfeso, homens e mulheres, servos de Deus que ministram a palavra de Deus e ministram na vida de outras pessoas. Primeiro valor que a gente vai encontrar aqui nesse texto: o ministro de Deus, o servo de Deus, precisa ser a encarnação da sua mensagem. Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Foi isso que Paulo falou. Vocês sabem, vocês viram como era a minha vida. O primeiro valor no ministério de Paulo, de qualquer ministro de Deus nesta terra, é que nós somos o que as pessoas podem ver do evangelho que pregamos. E a mensagem de Jesus não tem sentido se as pessoas não puderem perceber na nossa vida Jesus e os efeitos da sua mensagem no nosso dia a dia. O que Paulo está dizendo é que o sermão mais contundente que um ministro de Deus prega é a maneira como ele vive. É a maneira como os valores do reino de Deus estão tão dentro da sua alma, que eles transparecem no seu jeito de falar, no seu jeito de andar, no seu jeito de negociar, no seu jeito de trabalhar. E o que nós falamos passa a ser comprovado ou desqualificado pela maneira como nós vivemos. É interessante, ontem eu estava pregando, esse fim de semana, sexta-feira e sábado, eu estive em Foz do Iguaçu, depois estivemos aqui fazendo um casamento, mas eu estava ontem de manhã com um menino chamado Samuel, filho do pastor da igreja em Medianeira. E esse menino começou a falar uma coisa interessante. Olha só que coisa tremenda. Um menino, que idade tem ele? 10 anos de idade. 10 anos de idade, eu estava sentado com ele no carro, o pai dele estava me levando para o aeroporto, e aquele menino então começou a conversar. Eu e o papai fizemos uma viagem, nós estávamos nos Estados Unidos, e a gente estava a pé, e ele estava lá com aquele frio todo, eles estavam cansados, então vamos entrar dentro do McDonald's, porque lá é quentinho, a gente descansa um pouco e descobre onde a gente vai, porque a gente está perdido aqui, como é que a gente vai chegar nesse lugar? E aí eles estavam lá e ficaram pensando, para quem a gente vai perguntar aonde a gente vai? E de repente entrou um mendigo dentro do McDonald's. E todo mundo começou a se afastar do mendigo.
E aí um senhor sentou com o mendigo, convidou o mendigo para sentar na mesa dele, pagou a refeição do mendigo e começou a conversar e falar. E eles disseram: bom, já sabemos para quem a gente vai perguntar, a gente vai perguntar para aquele senhor. Aí o mendigo foi embora, o senhor se levantou e eles chegaram lá e disseram: olha, nós somos do Brasil, nós estamos perdidos aqui, nós vamos chegar nesse lugar, como é que eu faço para chegar? Será que o senhor pode nos orientar? E aí começaram a conversar e descobriram que o Carlos, um mexicano que estava ali, era crente. E o que ele estava fazendo? Ele tinha recebido aquele mendigo, pago a refeição para ele, tinha pregado o evangelho naquele lugar. E ele disse: olha, eu vou ajudar vocês. Pegou lá o GPS dele, começou a colocar as diretrizes, descobriu o caminho, começou a explicar e achou que era muito complicado. E falou assim: sabe de uma coisa, eu vou levar vocês lá. E pegou o papai do Samuel, o Samuel, e foi com eles até o lugar que precisava. E o menino disse assim: que bacana aquele Carlos, né? Que coisa! E ele estava falando do quê? Ele estava falando de um homem que não somente pregava o evangelho, mas nas coisas simples da vida vivia o evangelho em que pregava. Paulo está dizendo o seguinte: se você é uma pessoa que está pregando o evangelho para todo mundo, mas a tua vida não reflete o evangelho que você prega, as pessoas estão olhando para você e vão dizer assim: esse evangelho eu não quero para a minha vida, porque para ser igual a esse cara eu não quero não. Paulo está dizendo que o sermão mais contundente que a gente pode pregar, o sermão que fala mais alto do que as palavras, é aquilo que a gente está vivendo em termos de amor, de graça, de misericórdia e poder de Jesus na nossa vida. Por isso, se a sua vida não reflete o que você diz, que você afirma que acredita em termos de mensagem, então a sua mensagem não vai ter crédito diante das pessoas. Paulo estava dizendo aos líderes da igreja que ele pastoreou: vocês não ouviram apenas os meus sermões, mas vocês viram como eu vivi cada dia da minha vida. Pais, não adianta a gente falar para os nossos filhos que eles precisam de Jesus. Eles têm que ver Jesus na tua vida. Eu não estou falando só quando você vem na igreja, não, mas quando você está na tua casa. Como você ora, como você busca a face de Deus, como você toma as suas decisões, como os milagres de Deus estão acontecendo na sua vida. E na medida em que eles veem isso, eles vão dizer: eu quero isso para mim. Eu acho interessante, né, o Sofonias, o nosso vice-presidente aqui da igreja, o pai dele foi um dos pastores e um dos fundadores desta igreja, e sempre que ele fala do seu pai, ele fala da lembrança que ele tem de madrugada acordar com um barulho, como se alguém estivesse conversando, e lembrar, levantar como moleque, como garotinho, para ver o que está acontecendo, e encontrar o seu pai ajoelhado, falando com Deus, e orando coisas tão tremendas, e depois ele começa a ver essas coisas acontecerem. Essas são as marcas que a gente tem que deixar na vida das pessoas. Se a gente não colocar isso como um valor para a nossa vida, o nosso evangelho vai virar uma cultura, vai virar uma religiosidade, uma tradição. Mas se eu vivo aquilo que eu creio, eu posso ter certeza que aquilo que eu creio que estou vivendo se torna um testemunho contundente na vida de outras pessoas. E às vezes a gente está vivendo a vida patinando, sabe? A gente tenta sair do lugar e não sai, porque os valores principais da nossa vida não estão colocados em ordem. Jesus não quer que você apenas tenha uma religião.
Jesus quer que você experimente no seu dia a dia a presença, o propósito e o poder dele. E se você não consegue experimentar isso, então está na hora de a gente dizer para Jesus: Jesus, eu queria convidar o Senhor para entrar aqui dentro da minha alma e me fazer experimentar isso. Eu não quero apenas ouvir falar das coisas que o Senhor faz, eu quero experimentar as coisas que o Senhor tem para fazer na minha vida. E aí, quando a gente toma essa decisão, Jesus vai pedir para a gente fazer uma mudança de valores. Tá bom, você quer que eu viva aí dentro, mas você sabe o que significa eu viver aí dentro? É que de hoje em diante eu vou ser o Senhor da tua vida. Até agora eu estava assistindo você viver e você estava sendo o Senhor da tua vida, fazendo o que você queria. Você quer que eu entre mesmo? Eu vou sentar no trono do teu coração e eu vou te ensinar a viver, mas você vai viver do meu jeito, porque é o único jeito de você ser abençoado e de você se tornar de fato um servo de Deus. E aí a gente abre mão de nós mesmos e dizemos: Senhor, de hoje em diante eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. E aí sabe o que acontece? Ele vai dizer: então agora eu vou te ensinar o poder da minha graça. E você vai olhar para as coisas e dizer: não sei, Senhor, como é que vai ser? Você deixou comigo? Sou eu que estou no comando? Então agora você vai ver o meu milagre, você vai ver a minha bênção. E aí a gente não precisa ficar orgulhoso, porque a gente sabe que é milagre do Todo-Poderoso. Eu queria convidar você a tomar essa decisão séria, de colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida, de convidar o Senhor para te ensinar a viver um jeito de vida que é o jeito dele. Enquanto a gente faz isso, experimentar os milagres da graça.